Bom dia a todos. Vamos, sem mais demora, iniciar nossas atividades. Eu queria dar as boas-vindas da Fundap, em nome da diretoria, do Dr. Geraldo Biasotto e da doutora Leide Zoraide de Oliveira, que, em razão de outros compromissos, não podem estar presentes. E, sem mais demora, vamos iniciar, então, a primeira sessão do ciclo de diálogos Informação para a Gestão em Saúde da Região Metropolitana de São Paulo. Hoje o nosso tema é capacidade instalada, o CNES e os estabelecimentos de atenção à saúde, né, pelo Dr. Antônio Donini. Eu vou passar a palavra antes para o Dr. Pedro Dimitrov, secretário executivo do Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, para dar informações sobre como será a dinâmica da nossa atividade. Antes disso, eu gostaria de colocar que esse seminário está sendo transmitido pela internet, né? As outras sessões desse seminário também vão ser transmitidas pela internet. O endereço vai estar sempre disponível na página do Observatório de Saúde da Região Metropolitana. E, nesse momento, o endereço é http://media.escolasdegoverno.sp.gov.br/ao vivo. Para quem está acompanhando a transmissão pela internet, também é possível mandar questões pelo seguinte e-mail: fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Vou repetir: fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então, sem mais demoras, Dr. Pedro Dimitrov, do Observatório de Saúde da Região Metropolitana. Bom dia a todas e a todos. Uma parte de vocês eu já tive contato através da conversa de inscreve, não escreve, escreve, não escreve, né? Nós tínhamos iniciado essa programação com uma perspectiva de trabalhar com 40 e poucos membros, participantes, e tivemos uma pressão para que isto fosse sendo ampliado. Fundamentalmente, o nosso interesse é trabalharmos com os 39 municípios da região metropolitana, que é a área de abrangência do nosso observatório. O Observatório de Saúde da região metropolitana é um ente criado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, pelo COSEMS e pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. É um convênio com 4 entidades instituidoras e que está sediado aqui na Fundap. A Fundap dá toda a infraestrutura para que o observatório possa estar trabalhando, e nós trabalhamos com 39 municípios, como eu disse, da região metropolitana, 7 regiões de saúde e a área metropolitana como um todo. A nossa preocupação, fundamentalmente, é disponibilizar informações, organizar e disponibilizar informações para que a gente possa estar construindo paulatinamente o SUS da melhor forma possível. Então, é sempre trabalhar no sentido de ajudar as instâncias de decisão para a construção do SUS. Nós precisamos reforçar esse aspecto porque esta instância que nós estamos trabalhando hoje, por exemplo, um ciclo de diálogos, ela não tem nenhuma possibilidade ou perspectiva de fazer nenhum debate, nenhuma votação de nada. Tá certo? Se falta infraestrutura, não falta infraestrutura, se tem dinheiro, não tem dinheiro, não é aqui que se discute. Essas discussões são feitas nas instâncias de decisão do Sistema Único de Saúde. Ou seja, as decisões são feitas nos conselhos municipais de saúde, junto aos secretários municipais de saúde, junto à bipartite, tá certo? Ou seja, junto ao DRS1, que é o órgão da esfera estadual que coordena esta região. Ou seja, nós não temos essa possibilidade, estamos discutindo a questão de alocação de recursos, isso, daquilo. Nós vamos apenas diagnosticar a situação e conversar sobre essa situação. E as instâncias de decisão é que devem estar tomando as providências adequadas. Isso é importante nós registrarmos para não ficar aquela sensação, eventualmente, de desinformação e as pessoas estarem achando que estão numa instância que não é onde se colocam as questões.
Dito isto, o nosso observatório está organizado basicamente em 3 instâncias de observação, como eu disse para vocês, a área metropolitana como um todo, 7 regiões de saúde, que correspondem aos CGRs, e aos 39 municípios. Cada município tem a possibilidade de estar postando informações do próprio município. Recebe uma senha e pode estar postando no portal as informações referentes ao seu próprio município. Já temos mais ou menos 12 ou 13 municípios que têm feito isso de rotina. Os outros ainda não se apresentaram para receber o treinamento para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas está em aberto para que se faça esse trabalho. Nós olhamos todas as informações nesses 3 níveis e olhamos essas informações fundamentalmente a partir do que nós chamamos do olhar do gestor. Quer dizer, o que é que um gestor precisa saber para ser um bom secretário de saúde, um bom diretor de uma região? Ele precisa saber fundamentalmente quais são os problemas que nós temos naquela região, os problemas de saúde, que são as informações epidemiológicas, fundamentalmente ligadas às condições de vida e saúde da população. Este eixo, nós chamamos então de condições de vida e saúde, ele é um eixo coordenado pelo professor Álvaro Escrivão, que está aqui presente, professor da Fundação Getúlio Vargas e médico sanitarista. Depois nós temos o segundo eixo, que uma vez visto quais são os problemas de saúde que nós temos que saber o seguinte: qual é a capacidade instalada que eu tenho e se ela está adequada ou não para atender esses problemas. Então, essa capacidade instalada é olhada pelo professor Oswaldo Donini. Ele não gosta que se chama de professor, apesar de ser palmeirense, mas ele é um médico sanitarista da década de 70, aquela espécie em extinção, tá certo? Protegido pelo Estatuto do Idoso. E aí nós temos a seguinte situação. O Oswaldo é uma pessoa que tem muita experiência na área de capacidade instalada, trabalhou na esfera municipal, trabalhou na esfera estadual, trabalhou na esfera federal e voltou para a esfera estadual e para a área municipal. Então, tem experiência nas 3 esferas de governo em relação às questões de saúde, de modo geral, como sanitarista que é. Atualmente é diretor, depois a gente fala mais sobre isso, mas é diretor da Hemorrede do Estado. Esse é o eixo da capacidade instalada. Uma vez que se conhece os problemas, se conhece a capacidade instalada, vamos ver agora na capacidade instalada o seguinte: qual é o dinheiro que eu tenho? Tá certo? Que dinheiro que circula? E aí então nós temos o professor Áquilas, que é professor da Faculdade de Saúde Pública e professor de várias outras faculdades, que trabalha com economia da saúde, e ele é o coordenador do eixo de financiamento e gasto. E ele acompanha então o CIOPS e faz a análise do CIOPS em relação à área metropolitana e ajuda a essa discussão na área de financiamento e gasto. Tanto a receita, de onde vem, quanto dinheiro chega, também quanto o próprio município coloca em termos de saúde, tá certo? E no que é colocado, quer dizer, a partir dos blocos lá de transferência do governo federal que são acompanhados. Visto o problema, visto a capacidade instalada, visto o dinheiro, precisamos ver força de trabalho, recursos humanos. Como é que está a força de trabalho na área da saúde, como é que ela está distribuída na área metropolitana, se ela está concentrada em alguns municípios, está faltando em outros, como é que isto funciona. Então, esse é o professor Paulo Seixas, que é o coordenador do eixo, que é coordenador do Observatório de RH da Secretaria Estadual de Saúde e coordenador de RH da Secretaria Estadual de Saúde. E é apoiado pelo Arnaldo Sala, que tem trabalhado mais conosco. O Paulo tem muitas atividades, às vezes não tem muita disponibilidade de tempo, mas o Arnaldo Sala tem trabalhado conosco, ajudando neste eixo, e ele será o palestrante do eixo específico de força de trabalho em saúde. Nós temos um outro eixo que não será feito o ciclo de debate a respeito, que é o eixo sobre gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, nós achamos que ainda não estávamos suficientemente preparados para fazer um ciclo de debate sobre ele, ciclo de diálogo sobre ele, mas é fundamentalmente o seguinte: é como que nós vamos conseguir reduzir o tempo entre a geração do conhecimento e a sua utilização no SUS. Então, a geração do conhecimento ele pode ocorrer em qualquer instância, pode ocorrer na academia, como pode ocorrer na equipe de saúde da família. Mas como é que você capta esse conhecimento novo e circula para que todo mundo possa estar utilizando? Isso nós estamos trabalhando com o pessoal de educação permanente, né, com os profissionais que trabalham com educação permanente, e vamos estar articulando uma coisa para frente nesta linha. E, finalmente, nós temos o eixo, esse de gestão do conhecimento, o coordenador oficial seria o
Milton de Arruda Martins, professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, mas ele também não tem muito tempo, está coordenando a reformulação lá do currículo escolar lá da faculdade. E eu e a professora Rayane, que é a professora da Unifesp, lá do campus de Santos, da Baixada, nós temos trabalhado com essa questão e temos inclusive um texto sobre essa questão de gestão do conhecimento disponibilizado no portal. Se entrar lá na biblioteca, vocês vão achar um texto que é a referência para essa questão da gestão do conhecimento na área da saúde. E, finalmente, está dizendo, o último eixo é o eixo de participação em controle social. Então, é preciso saber, o gestor precisa verificar como é que está sendo feito o trabalho com a sociedade, né? Como é que está a relação, né? A sua relação com a sociedade, que se dá através do Conselho Municipal de Saúde, no nosso caso, né, os Conselhos Municipais de Saúde. E esses Conselhos Municipais de Saúde têm sido trabalhados, acompanhados, tem sido um trabalho nesta linha, por duas professoras da Faculdade de Saúde Pública, que são as coordenadoras do eixo. Uma delas está aqui presente, a professora Cleide Levier Martins e a professora Cláudia Bogos. São duas professoras da Faculdade de Saúde Pública que acompanham este eixo e têm feito contato com os Conselhos Municipais de Saúde e será um dos nossos temas, do nosso ciclo de diálogos. Então, na realidade, os ciclos de diálogos estão representados pelos eixos de observação do nosso observatório. E esses eixos são exatamente aquilo que nós, como gestores, como administradores, julgamos que seria o fundamental para um bom gestor poder administrar a sua secretaria. O secretário municipal de saúde, que tiver na sua equipe alguém que esteja acompanhando os problemas de saúde, como é que está aí as doenças e as internações e as mortes, estiver acompanhando a sua capacidade instalada, se ela está adequada ou não para atender estes problemas, estiver acompanhando o dinheiro, estiver acompanhando a força de trabalho, estiver acompanhando a geração e a distribuição do conhecimento, e estiver se relacionando bem com a sociedade através do Conselho de Saúde, seguramente será um futuro prefeito. Tá certo? Na medida que ele é bom secretário de saúde, vira prefeito. Então, dito isto, acho que conseguimos nos entender sobre o que é o observatório, e esse ciclo de diálogos, então, agora tem início com a apresentação, da nossa primeira apresentação, que é exatamente relacionada à questão da capacidade instalada, que é um estudo que o professor Oswaldo, que o doutor Oswaldo Donini, não gosto que seja chamado de professor, o doutor Oswaldo Donini fez, e estará apresentando para a gente. A nossa dinâmica aqui, hoje, como eu disse para vocês, a nossa expectativa é que fosse um grupo pequeno, nós pudéssemos fazer realmente um ciclo de diálogo, sabe assim, põe uma roda e vamos conversar. Só que a pressão foi tão grande que nós saímos da sala de aula, fomos para um anfiteatro maior ali de 60 lugares. 60 lugares não dava, nós viemos para esse anfiteatro aqui de 100, 150 lugares. Então, vai ser difícil fazer uma roda aqui, não dá, né? Mas nós vamos tentar manter essa expectativa de fazer um diálogo com vocês, tá certo? Então, o que nós vamos estar fazendo? O Oswaldo vai estar fazendo uma apresentação, tá certo? De um tempo que ele achar necessário, em torno de 1 hora no máximo. Aí nós fazemos um intervalinho, tomamos um café e voltamos, e o microfone estará aberto para que as pessoas possam estar falando, tá certo? É necessário que as pessoas venham falar aqui neste microfone, quem quiser falar vai ter que vir aqui. Por quê? Porque esse evento está sendo transmitido, como foi dito, tá certo? Pela internet, então é importante que as pessoas se posicionem aqui para poder serem visíveis e possa ser estabelecido esse tipo de diálogo. Por último, nós temos que registrar, né, só para fechar e passar para o Oswaldo, três pequenas questões. A primeira delas é que essa transmissão está sendo feita pelo TecReg, tá certo? O TecReg é a rede, né, de escolas de governo que tem nos apoiado aqui e está transmitindo este evento e vai transmitir os próximos. Tá certo? Então, é a tecnologia da rede de governo, das escolas de governo, que está nos apoiando aqui, fazendo essa transmissão. Temos que registrar também o apoio que nós tivemos muito grande aqui do setor, né, de eventos, né, que recebeu vocês lá embaixo, está tentando minimizar a burocracia na medida do possível, mas precisa ter alguma burocracia para poder fornecer para vocês os certificados, aquela história toda. Então, o pessoal de eventos que tem nos apoiado. E, finalmente, nós temos a última coisa que eu estaria falando, é que nós distribuímos para vocês uma ficha. Não sei se vocês perceberam, tem uma folha que a gente faz uma pergunta. Qual é esta pergunta? Basicamente, aquelas pessoas que tiverem disponibilidade de tempo para poder estar vindo uma vez por mês e alguma disponibilidade para estar trabalhando com as informações de capacidade instalada, podem preencher essa ficha, nos devolver, tá certo? E elas estarão sendo chamadas para constituir um comitê temático. Quer dizer, o que é esse comitê temático?
São as pessoas que, de alguma forma, têm interesse em discutir esta questão de capacidade instalada, que estarão se reunindo uma vez por mês com o Dr. Oswaldo Donini e vão estar estabelecendo uma forma de trabalho e de acompanhamento da capacidade instalada na área metropolitana. Tá certo? Então, aí se faz o estudo, se verifica e vão pegar as questões de saúde existentes, a capacidade instalada existente e vão estar aprofundando os estudos sobre capacidade instalada. Vocês vão verificar que, a partir da apresentação dele, que nós conseguimos levantar alguns dados, organizar esses dados, mas existem muitas coisas que nós não sabemos. É preciso entrar nas bases de dados, é preciso organizar tabela, gráfico e tentar interpretar. Tá certo? E ele sozinho não consegue fazer isso. Se os municípios presentes quiserem nos ajudar nisso, constituindo esse grupo temático com o Dr. Oswaldo, serão muito bem-vindos. E mesmo aquelas pessoas que não tenham muito tempo para estar vindo, mas queiram receber informações sobre o andamento desse grupo, preenche e deixa conosco que nós estaremos fazendo contato e devolvendo essas informações para vocês. O importante, então, é deixar bem claro o nome e a forma de contato, para a gente poder devolver para vocês por e-mail. Mais fácil para a gente. Nós não temos muita possibilidade de estar fazendo muito trabalho por telefone, coisa do gênero, mas nós trabalhamos mais por e-mail. Então, é importante que o e-mail esteja bem legível para a gente poder localizar vocês. Basicamente é isso. E convido, então, o Oswaldo Donini para fazer a sua apresentação. Ele fará a sua apresentação. Na sequência, a gente faz o café de 15 minutos, no máximo 20 minutos, e retornamos aí, então, para a conversa que nós possamos estar fazendo aqui com ele e entre nós. Tá ok? Muito obrigado, professor Oswaldo. Apesar de ser palmeirense. Bom dia a todos. Não é que eu não gosto de ser chamado professor, é que eu não sou professor. É diferente. Né? Quando eu recebi o convite, né, do observatório para fazer essa apresentação, aliás, a primeira, né, ele mesmo falou, né, o planejamento normativo, imagino que eu tenho que ver quais são os problemas que ocorrem numa determinada região e qual é a capacidade que eu tenho, no caso, capacidade física instalada, né, de recursos humanos, financeiros, etc., para fazer frente a esses problemas. Só que inverteram, né? Então, o primeiro debate, então, que nós vamos fazer é justamente capacidade instalada, mas que é o seguinte, bom, eu tenho isso, o que eu posso enfrentar com isso, esses recursos físicos que eu tenho? E aí quando veio 1º de abril, eu falei, é mentira, não é? Eu acho que teve algum problema aí que estão querendo mudar a sequência lógica que se esperaria de uma apresentação dessa daqui. E Quinta-feira Santa ainda, né? Quer dizer, quando eu era pequenininho lá em Itajubi, né? Quinta-feira Santa a gente guardava. Então não sei quem é mais louco, vocês virem aqui para assistir isso daí ou eu ter aceitado essa incumbência. Mesmo porque quando eu vi, né, o tema que me deram, o Kinésio Estabelecimentos de Atenção à Saúde, eu fiquei muito preocupado, porque eu não sou expert em base de dados. E Kinesa ainda, muito poucos são. Mesmo aqueles que trabalham no dia a dia, no faturamento e tal, não sei o quê, tem uma série de dúvidas quanto ao Kinésio. Que quem conhece sabe os problemas que ele tem, né, e as dificuldades de trabalhar com o Kinésio, particularmente a partir do momento que ele começa a cruzar as bases de dados num faturamento, né? E quem trabalha com isso daí sabe. Está lá meu professor, Luiz Preto, que não deixa mentir, que é o meu consultor, né? Porque eu trabalho mais com informação, e a minha ideia era fazer um apanhado geral que como está o comportamento da capacidade instalada nesse eixo, na região metropolitana, entre as 7 regiões de saúde e os 39 municípios que o compõem. Mas, aí veio, que era para discutir a base de dados. Mas como é um diálogo, o diálogo é feito entre mais do que uma pessoa. Então, entre vocês e eu, e entre vocês e vocês mesmo, tá, para a gente caminhar, né, e poder termos mais embasamento para fazer uma avaliação, fazer análise de como está o comportamento da capacidade instalada na região metropolitana de São Paulo. Só quero falar que a doutora Marília Luvison e a doutora Ida Maia são minhas colegas que têm me ajudado, né, nessa área, então, nesse eixo temático de capacidade instalada. Por favor.
verdade, quando a gente fala em capacidade instalada, obviamente que o CNES é a fonte de dados mais importante, né, que são os recursos físicos. Ele aponta para os recursos físicos que eu tenho para fazer frente aos problemas de saúde. Mas não é o único, né? Se a gente quer trabalhar a informação dessa capacidade instalada, eu tenho que pensar também, né, nas bases demográficas. Porque se eu quero fazer comparação entre municípios diferentes, entre regiões de saúde diferentes, sei lá, leito por 1.000 habitantes, leito de UTI por 1.000 habitantes, leito de UTI neonatal por 1.000 nascidos vivos, isso eu tenho que ter uma base de dados demográfica que permita essa comparação entre locais distintos. Os recursos físicos, que o CNES é a principal fonte, que já falei, e a produção de serviço, que a produção de serviço me dá indiretamente o que eu tenho de capacidade instalada para fazer frente aos problemas. Não é uma coisa direta, né, porque também depende de recursos humanos, depende de recursos financeiros, mas indiretamente ela também aponta, né, para o planejamento ajudar na gestão. Então vamos. Eu vou começar com o mais fácil, né? Não, mais fácil de falar, mais difícil de entender talvez, que são as bases de dados demográficos que nós temos aqui e que a gente procura trabalhar na avaliação dos serviços de saúde, né? Que é a IBGE, Fundação SEAD e a Agência Nacional de Saúde, que aponta a cobertura de planos, né, e seguros de saúde, né, para a população e o seu contrário, que é a população exclusivamente dependente do SUS. Tá? Já que todo mundo sabe, a gente usa, e talvez no decorrer eu vou falar população SUS dependente, na verdade hoje a gente acha que de uma maneira ou de outra, 100% da população é SUS dependente em algum momento da sua vida. Seja na hora do acidente, seja na hora do transplante, seja na hora da diálise, seja na hora da vacina gripal. Então, na verdade, nós estamos falando da população exclusivamente dependente do SUS, quer dizer, que não tem qualquer outro tipo de cobertura de planos de saúde. E aí eu procurei ver como que está o comportamento, né, dessas duas bases de dados, que é a IBGE e a Fundação SEAD, nos últimos 5 anos, né, 6 anos, de 2004 para cá. E por quê? Porque quanto mais distanciamos do período censitário, do ano censitário, é lógico que vai aumentar a margem de erro, né? E aumentando a margem de erro, eu posso errar na comparação que eu estou fazendo entre regiões diferentes, por exemplo, tá? E entre períodos. Em azul aí está a IBGE e em vermelho a estimativa populacional da Fundação SEAD, onde, né, se percebe, então, que existe uma diferença, pelo menos que vai até 2007, quando ocorreu a contagem do IBGE, e a partir daí tem mais ou menos, quando a gente pega a população, e aí eu desagreguei para a população acima de 60 anos, porque eu acho que é o erro maior que a gente está ocorrendo é justamente nessa população, quer dizer, o envelhecimento rápido da população que está ocorrendo na região metropolitana, não está sendo captado por qualquer uma das duas bases de dados, eu acho. Eu acho que agora, quando vier o próximo censo, que a gente vai, talvez isso venha a ocorrer. Para fazer outra comparação, eu peguei a população da região de Franco da Rocha nesse mesmo período, população total aí, tá? Porque nós tivemos uma apresentação a semana passada pelo pessoal, os residentes e aprimorandos do PROASA, que estão vários deles aqui presentes, que eles fizeram um estudo dos acidentes de transporte, tá? Muito bom, por sinal, e que uma coisa que destacou foi a questão dessa região de saúde de Franco da Rocha, tá? Que apresenta índices muito altos em comparação com as demais regiões. E talvez uma explicação possível seria a questão da população, né? Imaginando talvez seja uma região que está tendo um aumento populacional maior do que o que está refletindo as bases de dados demográficos, tanto o IBGE quanto o SEAD. E aí eu fiz a mesma coisa, eu peguei
por interesse para ver como está esse comportamento da região de saúde de Franco da Rocha. E a gente vê também uma disparidade muito grande até 2008, quando aí mais ou menos tende a ter um comportamento assemelhado temporal, né? 2008 para 2009, mas que com certeza ambas devem estar com algum erro. Então, quanto maior a distância que a gente tem do ano censitário, tá? Maior é o erro, e maior é o erro cada vez que se desagrega essas bases, quer por região, quer por faixa etária. Tá? Só o próximo censo que a gente vai saber. O próximo. Só que o último foi em 2001, né? Lembrar que os censos são feitos cada 10 anos, nos anos terminados em 0. Problemas operacionais foi mal feito em 2001, que obrigou o IBGE a fazer uma recontagem em 2001, mas que não é censitária, é uma recontagem amostral. Tá? Mas vamos falar do CNES, então. O CNES, então, ele tem esses 3 grupos, né, que ele aponta a questão do estabelecimento, os recursos físicos e equipes de saúde da família, que eu trouxe aqui para a gente discutir. Tá bom? Por favor. Estabelecimento. Nós temos tipo de estabelecimento, nível de atenção, serviço de classificação, habilitação e os vários tipos de atendimento prestado. Ambulatorial de urgência, 6 ou 7, tá? Então vamos pegar alguns deles para a gente procurar captar, dentro do eixo de capacidade instalada, claro, essa base de dados que é o CNES, por favor. Peguei o mais comum a todos, que é a unidade básica de saúde. Né? Todo o município tem pelo menos uma unidade básica de saúde. Como é mais comum, eu peguei então cobertura de unidades básicas de saúde na região metropolitana, 2007 a 2009. Tá? O CNES aponta, né, uma das tipologias da básica de saúde / centros de saúde. Então, eu falo, bom, se é a unidade básica de saúde e centro de saúde, eu posso, entendo a população, comparar regiões diferentes para saber a necessidade dessa capacidade instalada. A primeira coisa que tem é o seguinte, nem toda unidade básica de saúde é igual a outra unidade básica de saúde. Tá? Nós temos, depende do tamanho, depende da capacidade, dos recursos humanos e principalmente depende do modelo assistencial que se executa nessa determinada unidade básica de saúde. Para ter uma ideia, as AMAs aqui do município de São Paulo, que são serviços de pronto atendimento, tá, são classificados como unidade básica de saúde. E unidades totalmente destinadas à estratégia da saúde da família também são classificadas como unidade básica de saúde. Tá? E o que a gente procurou fazer aqui é comparar então, as várias regiões, né, a cobertura das várias regiões, tá, para a região metropolitana como um todo e o estado de São Paulo. Tá? De uma maneira geral, a gente vê que no estado de São Paulo é em torno de 10 mil habitantes, quer dizer, uma unidade básica de saúde, qualquer que seja o tamanho dela, atende cerca de 10 mil habitantes. Na região metropolitana, encontra em torno de 20 mil habitantes. Tá? Quem conhece o interior sabe que são várias unidades, são casinhas que são unidades básicas de saúde, né, que têm o mesmo comportamento de uma unidade básica de saúde com equipes multiprofissionais, 6, 7 consultórios médicos, etc. Então, comparar isso é difícil. Existe um mito, né, que uma unidade básica de saúde deveria atender cerca de 20 mil habitantes. Esse mito surgiu com o Programa Metropolitano de Saúde, tá, que, na época, se optou para atender 20 mil habitantes porque era a distância possível que qualquer pessoa pudesse acessar a essa unidade em 20 minutos, a pé. Tá? Então, e a unidade foi construída para atender 20 mil habitantes. Tá? Então, ela tinha 6 consultórios médicos, 2 salas para a equipe multiprofissional,
equipes odontológicos odontologia com 3 equipes, às vezes com 6 equipes odontológicos. Então ela poderia atender 20 mil habitantes. Ela tinha uma capacidade instalada para atender 20 mil habitantes. Acontece que quando começou o PMS, e era na Secretaria de Estado, as unidades funcionavam em 2 turnos. E aí começou, com o advento das AIS, né, entrou recursos e as unidades começaram a funcionar em 3 turnos. Então, em 3 turnos, ela poderia atender mais do que 20 mil habitantes. Então, só quero levantar aqui, quer dizer, se a gente comparar aqui, né, e ver e falar, pô, se a região metropolitana se é 10 mil habitantes, nós temos que construir muito mais. Eu acho que o gestor local é que conhece melhor para saber cidade e não necessariamente parâmetros de cobertura visto de fora, como eu vejo, né, que vão poder atentar, né, e apontar para essa necessidade, tá? É óbvio que ele sabe que, bom, aqui eu estou atendendo 20 mil, mas é uma casinha e tal, que não vai conseguir atender 20 mil, por exemplo. Então, é o número de consultórios, é a equipe que compõe essa unidade de saúde e o modelo assistencial que eu adoto é que vai apontar a necessidade ou não de eu construir mais ou não construir, por exemplo, unidade básica de saúde. Próximo. A outra apontamento do CNES diz respeito à habilitação, hierarquia, classificação, serviço, classificação, tá? E eu peguei, então, como um exemplo aqui, é um exemplo concreto, tá? É um hospital, tá? Não vou detalhar e tal, que são exemplos de inconsistência a hora que vai se trabalhar, por exemplo, para ver o que está ocorrendo num determinado hospital. Se você vê aqui, quer dizer, de uma maneira geral, nós temos um hospital que apresentou no ano de 2009 17.426 AHs, das quais 2.141 foram rejeitadas. Se eu vou pegar, então, na fonte de informação, Tabim, Tabnet, etc., né, eu vou ver que esse hospital está fazendo 15 mil internações anos, quando, na verdade, ele está fazendo 17 mil, e pelas inconsistências, elas não foi aprovada essas AHs. Tá? As causas de inconsistência, nesse caso concreto, CBO, então é a classificação dos recursos humanos e tal, né? São 704, UTI 1.298, habilitações 2.714, que são os mais importantes aqui, né? O CBO eu achei estranho, falei, pô, mas, cara, quer dizer, por que, sei lá, ele não tem um cirurgião cadastrado, né? Por que isso ocorre, né? Por exemplo, então faz uma EH, onde faz uma cirurgia, ele não tem um cirurgião cadastrado que possibilite a ele aprovar essa EH. Aí fui procurar saber melhor sobre a questão da CBO. O que acontece é o seguinte, se um médico, por exemplo, ele é vinculado ao hospital, tá? Ele, na hora que aponta o CBO, ele aponta o vínculo CNES do hospital. Né? O Luiz está falando assim, foi ele que me ensinou. Se o médico não é vinculado ao hospital, ele tem que deixar o CNES em branco. Agora, ele não é vinculado ao hospital e coloca o CNES do hospital, a EH é rejeitada. Então é isso que dá até aprender isso, ensinar quem faz o faturamento do hospital e tal, é um negócio demorado, né? Então por isso que ainda nós temos, você viu que nos últimos meses melhorou um pouco, tá? Mas no começo era muito alto as AHs rejeitadas por CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. UTI, tá? Esse hospital tem UTI, mas ela não está cadastrada. Se não está cadastrada na UTI, todos os apontamentos das EHs como internação de UTI são rejeitados. E habilitação, você vê que é um número exagerado aí, eles se somam, né? Por isso que dá mais do que os 2.141. Tá? Uma mesma EH pode ter. Quer dizer, quando UTI
Eu não tenho UTI, não tenho UTI credenciada, ou não tenho UTI habilitada, essa EH é rejeitada por não ter UTI e por não ter habilitação para ter UTI. Então ela é duplamente rejeitada. Tá? Os outros são de menor, né? Mais de 4 meses, auditoria, são EHs são retidas para auditoria, serviço classificação, basta apontar, de uma maneira geral, basta apontar que ele tem esse determinado serviço, tá? A não ser que esse serviço de classificação depende de habilitação, mas são problemas que ocorrem no CNES que a gente tem que conhecer, porque a hora que eu vejo um hospital e falo, então, que eu tenho determinado número de internações, isso pode não retratar uma realidade. E se eu for fazer comparação ou estudar melhor esse hospital de uma determinada região com outra região, ou com hospitais de outra região, eu posso trazer inferências que na verdade são por causa dos apontamentos que eu faço no preenchimento da EH, né, dado a forma como está estabelecido o CNES, né, que permite que eu faça isso. Próximo, por favor. Recursos físicos, então, né, que eu tenho no CNES. Ambulatorial, hospitalar, urgência, equipamento. Eu peguei alguns deles aqui, por favor. Próximo. Total de leitos existentes e SUS, né? E o indicador de cobertura, tá? Normalmente, vamos ver como que tá leitos totais por 1.000 habitantes, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Então eu peguei os leitos totais das regiões de saúde, da região metropolitana e do estado, para ver como que está a questão de cobertura, tá? Nós vemos aí, por exemplo, então chama a atenção o número de Franco da Rocha, né? Que tem 2,02 leitos SUS por 1.000 habitantes, tá? Temos na região metropolitana 1,21 e no estado como um todo 1,51. Com a população da região metropolitana mais ou menos metade, né? O 1,51 do estado, né, e 1,21 da região metropolitana vai dar algo em torno de 2 alguma coisa o interior do estado, né? Número de leitos por 1.000 habitantes, leitos SUS por 1.000 habitantes no interior do estado. Na verdade, então, a gente procura desagregar isso daí, porque quando eu estou comparando vários tipos de leitos diferentes. Eu estou colocando no mesmo saco leitos de crônicos, leitos psiquiátricos, por exemplo, e leitos de hospital dia. Tá? São coisas completamente distintas. Ou leitos de UTI. Tá? Então, estou fazendo uma miscelânea aí e que dá, por exemplo, essa distorção no Franco da Rocha. Quem conhece sabe que tem o Juqueri lá, que deve estar com cerca de 500 leitos cadastrados no hospital psiquiátrico, que dá uma distorção. Falando, bom, Franco da Rocha é a melhor condição da região metropolitana. Então, a gente procura desagregar um pouco isso daí. O próximo. E pegamos, então, leitos gerais. E o que é que eu chamo de leitos gerais? Obstetrícia, clínica médica, clínica pediátrica e cirurgia. Tá? Que são, esses sim, eu acho que eu posso comparar para saber como que está o comportamento em regiões diferentes. Tá? Para poder atender naquilo que quase a totalidade da população depende dessas tipologias, desses 4 tipos, dessas 4 especialidades, né? E aí, então, a figura muda um pouco. O Franco da Rocha, que era 2 e alguma coisa lá atrás, você vê que vem para 0,60 quando eu pego leitos gerais por 1.000 habitantes. E eu acho que é a pior situação na região, das 7 regiões de saúde da região metropolitana. E aquilo que era 1 e pouco na região metropolitana fica em 0,93, porque nós não temos tanto leitos psiquiátricos na região metropolitana, e no estado de São Paulo cai para 1,18. O próximo, por favor. Se eu vou pegar, então, bom, mas o que eu estou trabalhando, se é leito SUS, não é para toda a população. Eu quero ver os leitos SUS para a população exclusivamente usuária do SUS, né? E aí, então, eu pego
informação da Agência Nacional de Saúde, tá? A população exclusivamente SUS, e aí já aumenta de novo, né? Então são agregações e desagregações que a gente tem que fazer e entender para fazer análise, fazer comparação e possibilitar um planejamento melhor, um diagnóstico melhor, possibilitar tomada de decisão maior para os gestores, tá? São exemplos, então, que eu trago aqui. Na questão da Agência Nacional de Saúde, por exemplo, cobertura por plano de saúde, ela faz pela ocorrência onde a pessoa trabalha. Como vocês sabem, a maior parte ainda, grande parte da cobertura da população usuária, né, que tem planos de saúde, é onde eles trabalham, é coletivo, né, são contratos de trabalho coletivo, planos de saúde coletivos, e é na ocorrência que ocorre, que é registrado, tá? Haja visto que uma das últimas informações que nós tínhamos, a Agência Nacional de Saúde tirou o tabinete do ar, acho que deve estar arrumando alguma coisa, não sei como que está ultimamente, mas o município de São Caetano do Sul tinha uma cobertura de plano de saúde acima de 100%. É óbvio que não é isso que ocorre lá. Possivelmente são pessoas que moram no município de São Paulo, no município de São Bernardo do Campo, no município de Santo André, e que trabalham em São Caetano, e aí então a cobertura desses planos de saúde fica acima da população total de São Caetano. Então são coisas que a gente tem que levar em conta na avaliação, porque é óbvio que não tem mais de 100% da população coberta em São Caetano. Quando a gente agrega, né, em regiões de saúde, isso fica menos evidente. Mas é óbvio que tem um erro atrás disso daí, tá? Que possivelmente muita gente de São Paulo trabalha no Grande ABC, tá? E muita gente do Grande ABC trabalha em São Paulo, e isso tem que ser levado em conta e a gente não tem como saber isso daí. Mas são agregações e desagregações, quer quanto à população, quer quanto à tipologia das unidades que eu estou estudando, que me levam, então, a eu conhecer melhor, né, as bases de dados que eu tenho para fazer a avaliação. Mas é óbvio que o gestor tem melhor condição de fazer do que quando a gente olha um pouco mais de fora para fazer a região metropolitana como um todo. O próximo. Outra coisa, e aí é uma questão do erro do observador, que eu queria falar. Leitos de UTI neonatal, tá? Como está, então, o número, né, a totalidade, né, de leitos de UTI neonatal cadastrado no CNES, nas regiões de saúde da região metropolitana e no estado como um todo, tá? Então, aparentemente, existe uma tendência de aumento. É uma necessidade que nós temos, quem conhece a realidade sabe a falta que nós temos de UTI neonatal. E aí, então, é o que está apontado no CNES. Acontece que esse observador, quando foi levantar, próximo, tá? A primeira vez que levantei, pegando as mesmas o mesmo período, né, que era de setembro, né, que era a última informação disponível quando eu levantei, tinha visto alguma coisa desse tipo. Olha, em 2007, 135, em 2008, 1.422, 2009, 1.300. Você vê que tanto o leito total existente como o SUS, né, um número muito distoante dos anos subsequentes. Né? E aí eu levei um susto. Falei, por que tinha 100? Casa dos 100 foi para 1.400 no ano seguinte, né? E o SUS, inclusive, maior do que o não SUS. Tá? Falei, alguma coisa está errada nisso daí. Próximo. Aí resolvi levantar as várias informações que tem no tabinete, tá? Para saber o que é que estava o erro. É que até junho de 2008, tá? Até 2008, não foi junho, né? Junho já apontava-se o UTI neonatal como um todo, né? UTI neonatal. Então você vê aqui, nós tínhamos 932 em setembro de 2007, 913 em maio de 2008, em junho de 2008 eu tinha 0. Porque
aí começou-se a classificar a UTI de acordo com o porte dela, porte 1, porte 2, porte 3. E quando eu pegava na UTI neonatal, dava aquela margem de erro. Então é o erro do observador, não um erro do sistema. Esqueci. Tenho, falei que eu não sou professor. Então aqui, ó, UTI neonatal, 932, 913. Porque essas possibilidades, quando pega no tabinete, existem todas essas possibilidades. Ou eu aponto o UTI neonatal como um todo, ou aponto cada uma da tipologia da UTI. Porte, né? 1, 2 e 3. E aqui você vê que 932, 913, zero a partir de junho. Zero não é que zero a partir de junho. É o que estava aqui, foi classificado como UTI tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3. Você vê que a maior parte mesmo foi UTI tipo 1, né? Aquelas que era UTI geral, classificado como UTI neonatal geral, passou a ser classificado como UTI tipo 1. Então é um erro do observador. A base de dados está certa. Em locais diferentes, mas está certo. É o observador que estava errado. E se eu errar, na hora que eu for captar isso daí, dá aquela distorção violenta e falar o que aconteceu que aumentou violentamente de um ano para o outro o número de leitos de UTI neonatal. Outra coisa que acho que é importante e não está aqui é a questão que normalmente para fazer comparações a gente faz UTI neonatal pelo número de nascidos vivos. Tá? E aí complica, porque a última informação em nível nacional de nascidos vivos que nós temos é de 2007. Então, eu fazer comparação de UTI neonatal nesse momento de 2009, é difícil fazer comparações com o número de nascidos vivos de 2007, porque 2008 ainda é preliminar e 2009 ainda nós não temos o número de nascidos vivos. Então, temos que buscar outros indicadores para fazer comparação. Sei lá, número de partos, população geral, número de crianças menores de 1 ano. Então, são outros indicadores possíveis para substituir este que historicamente é tradicional, que é o número de leitos de UTI neonatal, pelo número de nascidos vivos em determinado período. Próximo. Equipamentos, né? Então, que é outra dentro dos recursos físicos que nós tem o número de equipamentos, e aí os vários equipamentos, que eu peguei, acho que 1 ou 2 exemplos. Por favor, próximo. Mamografia. Esse aqui é o número de municípios que não tem mamógrafos cadastrados. E aqui o número de municípios que não tem mamógrafo disponíveis ao SUS. Tá? Então, dos 39 municípios, nós temos 8 que não têm mamógrafo cadastrados e 12 que não têm disponibilidade nenhuma de mamógrafo para o SUS. Isso falando numa doença que é a principal causa de óbito hoje entre as mulheres, principal não, né, que é as cerebrovasculares e tal, mas dentro da oncologia, do câncer, que é a segunda causa de óbito, é a principal causa de óbito entre as mulheres, né, e que não depende de recursos tecnológicos tão sofisticados. Basta um mamógrafo. Apesar disso, então, e apesar dos índices que nós apresentamos de câncer de mama, nós temos essa situação ainda na região metropolitana. Tá? Próximo. Eu estou me confundindo, porque esse aqui é o título da tabela, e acho que por questões para aparecer melhor na tela, acho que foi separado. Tá? O próximo. Aqui é uma comparação, então, de possível de ser feita, né? No caso aqui, nós usamos, além, né, do CNES e da produção, né, apontada no CIASUS, para ver como que a utilização, o grau de utilização desses mamógrafos, tá, para a população dessas regiões de saúde. E comparando, então, o que foi programado na PPI, para se fazer, a produção programada na PPI para se fazer nessas regiões, com o ocorrido nesse período aí,
que é de dezembro a novembro, que era a última informação disponível no Tabinete para nós trabalharmos, tá? Então nós temos aqui, quando pegar a população, quantidade de exames programados mês pelo total de mamógrafos dessas regiões, eu comparo com a quantidade de exames aprovados, realizados, tá? Para o total de mamógrafos. Quer dizer, eu tinha uma programação de fazer 78, na região, 78,5, né? Exames por mamógrafo existente e realizei, na verdade, 65. Quando eu pego, então, os mamógrafos disponíveis ao SUS, esses números, então, vai de 372, baixa para 311. Então, é uma possibilidade de análise para saber, quer dizer, se aquilo que eu tenho de mamógrafo, além de eu ter falta de mamógrafo em alguns municípios, aquilo que eu tenho, se eu tenho disponível para aqueles que estão disponíveis para o SUS, se eles estão sendo bem utilizados ou não estão atingindo pelo menos a capacidade que poderia ter, que foi aprovado na PPI. Tá? Próximo. Esse é o título, são títulos da tabela, viu, gente? Fluxo interno, procedimento de radioterapia. Por favor. É quantidade, isso. Eu tinha feito uma tabela anterior que era número de pessoas e tal, mas que houve um erro e estava muito errada, teve que substituir por esse daqui. É a mesma coisa, então, aí pegando um equipamento, que é equipamento de radioterapia, tá? Que é um problema sério na região, no estado como um todo, mas principalmente na região metropolitana, tá? A falta de equipamento de radioterapia para o SUS, tá? Que hoje nós temos filas de espera que varia assim, dependendo do serviço, varia de 1 a 3 meses, né? Isso que é muito grave, tá? Basicamente é condenado à morte, né? Quem necessita desses equipamentos, tá? E aqui fizemos, tá? Utilizando também o que foi aprovado na PPI, tá? Por região, e ver como que é o comportamento, então, na região de residência e onde estão encaminhando esses pacientes de radioterapia, tá? Aí quantidade, né? Quantidade não é quantidade de pacientes, mas quantidade de exames, né? De campos, né? Na verdade, na radioterapia são campos que são considerados, né? O número de campos irradiados, tá? Então, a região do Alto Tietê, de uma maneira geral, 80% ficam lá mesmo, na própria região, e cerca de 20% vem para o município de São Paulo. Franco da Rocha não tem, manda 100% aqui. O Grande ABC está praticamente resolvendo seus problemas, né? Cerca de 90%, mais de 90% quase, está sendo atendido na própria região, né? É uma região que tem aumentado a atenção para essa situação do câncer como um todo, né? Os CACONs, os UNACOM existentes lá hoje estão resolvendo problemas, cada vez mais resolver os seus problemas, sem ter a necessidade histórica de encaminhar para o município de São Paulo. A rota os mananciais não tem, encaminha tudo para São Paulo. A rota dos bandeirantes, muito pouco, quase tudo em São Paulo, tá? Aliás, a rota dos bandeirantes não tem equipamento de radioterapia. Aqui deve ser, que aparece na radioterapia também, a questão de rádio, às vezes oftalmológica, em oftalmo, ou dermatológico, tá? Equipamentos que não são necessariamente para a oncologia, usados na oncologia, tá? Ou erro mesmo de apontamento. E São Paulo, que basicamente segura praticamente tudo aqui, tá? Então aqui tem as invasões. Mogi das Cruzes tem uma invasão de 14%, Santo André uma invasão pequena, 0,5%, 7% e 18% em São Paulo, que já é um avanço quando a gente analisa o que ocorria há cerca de 5, 6 anos atrás, quando basicamente
era São Paulo que atendia a região como um todo. Então, nesse ponto de vista, então, voltando que o eixo capacidade instalada, nós temos hoje que as demais regiões estão procurando resolver seus próprios problemas. Tá? É o caso, então, do Alto do Tietê e do Grande ABC. Tá? Franco da Rocha, a população, acho que não. O tamanho populacional ainda não admite ter um equipamento desse tipo, porque ele vai ficar ocioso, possivelmente. Tá? A Rota dos Bandeirantes tem condições e eu acho que é de se pensar. Então, se a gente está pensando na gestão, né, que a população da Rota dos Bandeirantes fique lá na Rota dos Bandeirantes, não tenha que vir para São Paulo, se deslocar para São Paulo, mesmo porque a demanda reprimida em São Paulo hoje é a maior que tem em todo o estado. Próximo. Aqui, outra possibilidade, usando equipamento de ultrassonografia, obstétrica no caso, né? Número de exames de ultrassonografia, relacionado com as consultas de pré-natal e com o número de partos produzidos e aprovados. Aqui, fazendo comparação sempre com o que foi aprovado na PPI e com o que foi realizado em relação a esses equipamentos, no caso, ultrassonografia, o ultrassom e exame de ultrassonografia obstétrica. Tá? Se a gente perceber de uma maneira geral, na região metropolitana, eu preciso, né, 10 exames, né, 10 consultas de pré-natal, tá, para realizar um exame de ultrassonografia, né, um exame de ultrassom. Tá? E em relação ao parto, você vê que já muda um pouquinho, quer dizer, cada 1,3 partos foi realizado um exame. Tá certo? Então, na verdade, são possibilidades de indicadores, de fazer indicadores para fazer a avaliação e saber quais são, o que eu tenho de recurso físico para atender, no caso, né, a coisa mais natural do mundo, que é o parto. Tá? E como eu uso esse equipamento em relação, no caso, aos exames de pré-natal e aos partos propriamente dito. Próximo. PSF, né? Outra possibilidade que é a questão de produção, né? Número de equipes, que teoricamente é mais relacionado a recursos humanos, né? A produção, que também dá indiretamente o que seria a capacidade que eu tenho de atender, fazer frente aos problemas, tá? E é que também, então, eu trouxe para discutir que essa possibilidade de ver como que está a questão dessa estratégia, né, estratégia de saúde da família na região metropolitana, tá? Só que aqui eu peguei no CNES o número de equipes cadastradas. No CIAB, a população cadastrada. E a cobertura, para saber como que está a cobertura nos últimos 3 anos nas 7 regiões de saúde na região e no estado, na região metropolitana e no estado como um todo, tá? Então, existe uma tendência de aumento, aqui possivelmente ainda é falta de informação, mas quando eu desagrego isso daqui por município, a gente vê então vários municípios que não têm equipe cadastrada no CNES, mas que tem população cadastrada no CIAB. E às vezes equipes que estão cadastradas no CNES e que não têm população cadastrada no CIAB. Então, são informações que nascem do mesmo lugar, do mesmo local, quer dizer, uma é o agente, né, da equipe que anota no CIAB a população que está sendo atendida, o CNES é o próprio gestor municipal, e, no entanto, nós temos várias distorções quando comparamos fontes de dados distintos para o mesmo problema, para a mesma situação, né, que é saber, então, a cobertura que eu estou dando dentro da estratégia de saúde da família. Tá? De uma maneira geral, então, está existindo um aumento, tá? E aumento esse. São 3 anos, isso tudo é muito pequeno o número, né? Eu peguei só 3 anos aqui, porque se você pegar o CNES, se nós temos problema no CNES hoje, nesses 3 anos a gente vê problemas no CNES,
Nos anos anteriores, então, era uma lástima, né? Não dá para acreditar o que a gente encontrava dentro do CNES. Então, eu procurei trazer esses últimos 3 anos, que é um pouco melhor a informação. E, gradativamente, cada ano tem melhorado a informação. Quer dizer, dá mais confiabilidade e acreditar, apesar de todos alguns problemas que eu estou levantando aqui, dá para ter uma confiabilidade melhor nessa base de dados, principalmente no último ano. Tá? Mas aqui, então temos um aumento, né, gradativo nesses últimos 3 anos da cobertura de saúde da família, próximo. E fui ver como que está a porcentagem de internações por causas sensíveis à atenção básica. Né? Já que a estratégia de saúde da família é que eu tenha um melhor atendimento e evite internações, entre aspas, desnecessárias. Né? Ou internações que não deveriam ocorrer, dada uma boa atenção básica que eu dê para essa população. Né? E a gente vê que no percentual de internações por causas sensíveis à atenção básica, não está, de uma maneira geral, ocorrendo um aumento, uma diminuição tão significativa, assim, apesar desse aumento de cobertura pela estratégia. Tá? E vemos aqui, então, que no estado de São Paulo ainda é muito alto o número, o percentual dessas internações. Né? Quem conhece o interior sabe vários municípios de 20, 25 mil habitantes, que tem leito hospitalar lá e, basicamente, para sobreviver, tem que fazer internação. E faz internação do que desnecessária, às vezes social, né? E que integram esse elenco das causas sensíveis à atenção básica. Próximo. Aqui é o próximo. É a internação, né? Número de internação em relação à população, IBGE, TCU, e em relação à população SUS, né? A população exclusivamente SUS. Então, a gente vê que a hora que eu pego, então eu falo, bom, vamos ver como que está o número de internações pela população, tá? A gente vê que na região metropolitana gira em torno de 4,24% ao ano, isso é 4,24% da população se interna ao ano, no interior, no total do estado, aliás, 4,83%, tá? Mas se eu levo em conta a população exclusivamente usuária do SUS, esse número praticamente dobra, tá? Que admite-se, então, que pelo menos em torno de 50% da população, é isso, né? Em torno de 50% da população tem planos de saúde. E a população usuária é ao redor de 50%. Tá? Como as coisas apontam que é em torno de 60% para mais, né? É a população coberta pelo SUS, coberta por planos de saúde que estão utilizando o SUS, essa diferença, tá? Então eu tenho cerca aqui, mais ou menos em torno de 50% que está usando o SUS, né? Dos 4 para os 8, 4,20 para 8,40, tá? É uma população, então, exclusivamente usuária do SUS. Quando a gente pega qual é a população do estado, tá? É em torno de 60 e poucos % a população que é coberta por plano de saúde. Se elas estão internando, cerca de 50 que está internando, essa diferença é que planos de saúde que está internando no SUS. Tá certo? Tá? Não é tão direto assim, mas é uma coisa a ser verificada e é uma coisa a ser enfrentada. Aliás, é um problema a ser enfrentado pelo SUS, né? É como o gestor local, regional, estadual, vai enfrentar nos próximos anos esses planos de saúde né, trabalhar melhor isso daí, porque é significativamente importante, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de fazer uma melhor assistência, né, para a população que só depende do SUS, né, e como que a saúde suplementar tem que auxiliar no financiamento do próprio SUS, já que o SUS está financiando hoje essa
esses planos de saúde, né? Próximo. Fluxo de internação. Então, continuando a questão de produção, aqui no caso de fluxo de internação. Como que é o comportamento das internações, que eu chamo de geral, nessas 4 clínicas, tá? Na região metropolitana. Isso daqui foi o aprovado. Desculpa, volta anterior. Aprovado na PPI. Próximo. Isso é aprovado na PPI, né? Então, que o Alto Tietê se propunha ficar com 91%, atender a 91% da sua população, na própria região, Franco da Rocha 89%, Grande ABC 92%, 83% Guarulhos, 83% Mananciais, 84% Bandeirantes, 97% São Paulo. E o realizado, esse é o pactuado, né? O aprovado na PPI, que foi pactuado entre os gestores municipais e estadual. Tá? E o que foi realizado. Né? É que é difícil ir e voltar e tal, mas o Alto Tietê, na verdade, está realizando, segurando mais. Ah, está no próximo. Tá certo, esqueci. Aqui, então, está realizando mais, quer dizer, então, fizemos a mesma coisa, então, que foi feito com o aprovado aqui em relação ao realizado, e fizemos a próxima tabela, por favor, que já é o percentual, então, de alcance de meta, né? Entre o aprovado na PPI e o realizado. Próximo. Tá? Tá? Então. Hein? É o próximo, então. É o próximo. É esse. Não, tá voltando. Pode ir. É mais um. Isto, aqui. Então, esse aí. Ah, aqui estava 87 e eu não vi que estava programado em cima, desculpa. Então, foi programado, o Alto do Tietê programou realizar essas internações da sua própria região em 91% e produziu 87%. Quer dizer, não atingiu, entre aspas, a meta. Tá? Franco da Rocha programou 89%, 82%. Grande ABC programou 92% e realizou 93%. Tá? Guarulhos, 83% e 85%. Mananciais, 83%, 83%. E São Paulo, Rota dos Bandeirantes, desculpa, 84% e 80%, quase próximo, né, também. E São Paulo, 97%, 50%, 97%, 38%, praticamente igual. A gente vê aqui que tanto a região do ABC quanto a região de Guarulhos tem existido uma expansão de oferta nos últimos anos, né? Que a gente já viu lá atrás na questão de radioterapia, e isso é verdade também nas internações nessas 4 especialidades, tá? De média complexidade, tá? Aqui eu só peguei média complexidade, não tem alta complexidade, tá bom? E acabou. Desculpe aí se foi muito chato, né? Que é e se foi meio errático, né? Mas na verdade a ideia não era mais discutir as bases de dados e como que eu posso trabalhar essas bases de dados para trazer informação e para orientar o gestor no seu dia a dia, né? Nessa área temática, então, de capacidade instalada.